Olá, meu nome é Vanusa Ribeiro Ferreira Frias, sou discente do curso de História da Faculdade Unicesumar. O polo é de Divinópolis, Minas Gerais. Vou apresentar um plano de aula para os alunos da Escola Raio de Sol, no dia 24/11/2025. A disciplina é História e será para o terceiro ano do ensino médio. Tá? Iremos falar sobre a ditadura, militar. É um plano de aula, tá? E vai ser dividido em 2 aulas de 50 minutos. A justificativa, para este plano de aulas é porque o estado do período da ditadura militar no Brasil, que foi de 1964 a 1985, é essencial para formar críticas dos estudantes do ensino médio, pois permite compreender um dos períodos mais controversos da história política do país. Analisar esses contextos históricos contribui para que os jovens entendam como o regime autoritário funciona e quais são os mecanismos utilizados para limitar a liberdade individual e coletiva, que impactam diretamente os direitos humanos, a cidadania e a participação democrática. A habilidade da BNCC é analisar e comparar diferentes interpretações sobre processos históricos, culturais, científicos, tecnológicos, identificando perspectivas, sujeitos envolvidos, contextos de produção e interesses em disputas. O tema central é a ditadura militar no Brasil, o golpe de 1964, o autoritarismo, o mecanismo de repreensão e resistência, disputa de memórias e narrativas históricas. O objetivo alcançado para a turma, espera-se que no final da aula o aluno seja capaz de compreender o contexto político, social e econômico que antecedeu o golpe de 1964, identificar características do regime militar, como o autoritarismo, censura, repreensão e suposta defesa da ordem e anticomunismo. Analisar, interpretar divergentes sobre o período, narrativas do regime versus historiográfica, críticas e memória social. Debater sobre o papel social da censura dos perseguidos e movimentos de resistência. Na aula 1, a metodologia será uma introdução do contexto e análise de fontes, uma roda de conversa com a pergunta: por que devemos falar sobre a ditadura militar? Um levantamento prévio dos conhecimentos dos alunos, O diálogo explicativo será explicação do golpe e o início do regime militar, explicação da linha do tempo. O análise, um análise histórico será, a sala vai se dividir em grupos pequenos e para poder rever o material e falar sobre notícias de censuras, depoimentos da Comissão Nacional da Verdade, cartazes e músicas de resistência, trechos de discursos do regime, como AI-5. A tarefa: identificar o ponto de vista, interesses envolvidos e ausência das narrativas.
Na aula 2, vai ser disputa de memória e debate crítico. E debate, né, crítico. Apresentação. Cada grupo apresentará uma análise de fonte, comparado versões oficiais e interpretações críticas da historiografia. Vão debater, né, vão falar o que eles acham. E depois será uma síntese, né, para juntar tudo. Cada grupo vai produzir, né, em breve um texto, né, respondendo umas 3 perguntas. Como diferentes narrativas explicam ditadura? Que interesses políticos sustentam cada visão? Qual o papel da memória e do ensino da história? E o fechamento será esclarecer sobre a importância da democracia, das liberdades civis e da preservação dos direitos humanos. Discurso sobre o autoritarismo do passado, presente e no cenário atual. E os recursos que será passado será no slide, né? Falando sobre a linha do tempo, cópias de documentos históricos, né? Dos artigos como o AI-5, e artigos de jornais que falam sobre censuras e depoimentos e quadros, né? E o quadro e marcadores, tá? A avaliação participação, né, nas discussões, clareza e profundidade em análise crítico, fonte e ponto de vista sobre período da ditadura. A importância de passar isso para os alunos, para que eles tenham um pensamento crítico, né? Não ser só porque ouviu falar ou porque alguém falar, não, mas ter o pensamento crítico na documentação de todos os livros históricos que falam, que relatam o que aconteceu. E aí, dentro desses documentos físicos, eles tirar a crítica deles e o pensamento, e eles terem a liberdade de pensamento.